Então, povo, tô aqui todo diferentão, com essa pompa toda aqui, camisa social, coletim e um gato no colo, porque hoje o vídeo vai ser uma coisa bem diferente que eu quis fazer. E vai ser então dicas para você ser um leitor vintage. Então vamos lá, desce gato. Rakan desceu então. E são dicas para você se tornar um leitor vintage, um leitor retrô, um leitor que lê coisa velha, um leitor que lê coisa antiga, um leitor com toda aquela aura, aquela pompa de antigamente. Que a gente sabe que é um estado de espírito. Vocês sabem que eu gosto muito dessas coisas antigas, dessas coisas velhas, essas coisas vintage, essas coisas retrô. Vocês sabem que eu adoro tudo isso, tudo relacionado a essas épocas, assim os anos no finalzinho do século XIX, o começo do século XX, a década de 30, 40, 50. E eu gosto muito, então eu tô aqui todo trajado aqui, com essa roupa clássica, né? Essa roupa pomposa aqui pra gente poder começar. Então vamos lá? Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, meu povo, eu já venho falar pra vocês, então me sigam lá no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. E é pelo Instagram que a gente vai ter um papo maior, que vai ter atualização todo dia. Lá eu atualizo assim, eu não digo todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes por semana tem conteúdo novo lá no Instagram. Então me sigam por lá, que lá eu tô sempre postando resenha de coisas novas, tô sempre colocando dica de filme, dica de livro, tô sempre colocando nos stories o que eu tô recebendo, o que eu recebi de interessante, o que eu recebi de legal. Então me sigam pelo Instagram, que lá tem atualização diretão, pessoal. Então, vamos lá. Primeira e segunda coisa não são livros. Eu vou indicar 5 livros aqui, antigos, vintage, para você formar o seu hall de leitor das antigas. Mas primeiro você tem que criar um clima, né? Então, coloca seu óculinho no rosto, um óculosinho. O meu óculos, vocês podem ver aqui, gente, é um óculos bem antigo e é o óculos que eu uso mesmo para leitura. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que eu uso esse óculos aqui para leitura. É uma armação bem antiga. Essa armação eu acho que tem uns 15 anos já. Eu não troco ela, eu gosto muito dela. Então coloca seu óculinho, senta numa poltrona confortável. Eu tô numa cadeirinha simplesinha aqui, mas senta numa poltrona confortável, gostosa, pra você poder relaxar. Importante, pessoal. Apaguem todas as luzes e vamos ficar então com luz de vela, pessoal. Aqui eu tô com uma velinha aqui. Eu adoro ler a luz de vela ou então aquela luz bem baixa de abajur, que é uma delícia para poder criar o clima, seja história de terror, seja qualquer história de qualquer outro gênero. É uma delícia para criar o clima, para poder deixar aquele momento mais prazeroso e mais intimista. Você consegue entrar mais na história, aproveitar mais o ambiente. Nossa, é muito mais gostoso. Então, acende uma velinha, deixa ela ali para poder deixar a sua iluminação bem baixinha. E outra coisa que eu gosto bastante, pessoal, vocês sabem, quem me acompanha também no Instagram sabe que eu sou apaixonado por perfume. Então vamos passar umas gotinhas de um perfuminho antigo para você ficar cheirosinho, porque para poder deixar o clima agradável não basta só a iluminação, também tem que ter o aroma, aquele cheirinho subindo assim no nariz. Então eu peguei um perfume bem antigo. Esse perfume aqui é da Avon, pessoal, cristal, chama Topaz. E esse perfume aqui foi lançado na década de 50, olha pra vocês verem. E ele é quase como se fosse uma inspiração no Chanel número 5, o famoso perfume Chanel número 5, que as estrelas de Hollywood usavam e tudo mais. Então vamos lá, passa um perfuminho com esse vidro bonitinho aqui, passa aqui assim, uma gotinha de trás da orelha, uma aqui no buraquinho do pescoço, uma aqui assim, cada um dos pulsos, para você ficar exalando aquele cheirinho gostoso enquanto você adentra na leitura. Feito isso, então,
Coloca um chinelinho bem confortável. Tem gente que gosta de colocar pantufa, tem gente que fica descalço, tem gente que coloca meia. Coloca uma meinha, coloca alguma coisa no seu pé que deixa seu pezinho confortávelzinho pra você poder ficar lá relaxado, com o seu perfuminho cheiroso, com a luzinha de vela. E vamos lá então para as dicas. Eu separei aqui 5 livros de gêneros diferentes, mas que tem toda essa aura vintage, essa aura retrô, essa aura clássica, para a gente poder aproveitar e se tornar um leitor daquelas épocas, né, que a gente gosta tanto. Então, vamos lá. O primeiro que eu separei aqui foi então O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E é então o único livro que a Emily Brontë escreveu em vida, que ela é a mais jovem das irmãs Brontë, as 3 irmãs Brontë. E esse livro aqui é uma típica história de romance gótico. Tanto na área do romance mesmo, romance romântico, quanto também no drama. É um dramalhão muito forte aqui. E aqui a gente tem todo esse toque da literatura gótica aqui, com aquelas paisagens sinistras. Vocês podem ver aqui pela capa, essa edição aqui é da edição da Zahar. E nessa capa aqui vocês podem ver, nessas árvores secas, tem a mansão que fica lá no topo da colina, que é o Morro dos Ventos Uivantes, que é uma casa macabra, uma casa toda velha, com o chão rangendo e tudo mais. A gente tem então um herói byroniano, né? Que é o Heathcliff, que ele é um cara detestável, cruel, egoísta, vingativo. A gente tem também a Cathy, que também é uma heroína assim bem egoísta, bem assim ambiciosa, e são assim um casal terrível, mas é uma história espetacular. E traz toda essa aura de coisa antiga, de coisa clássica, de coisa assim do passado, que um bom leitor vintage, um bom leitor retrô vai adorar. Então, com certeza, uma ótima dica. A minha próxima dica é um livro de aventura. E fica então para esse daqui, gente. A Caverna de Cristal, da Mary Stewart. E aqui a gente vai ter uma aventura envolvendo o ciclo arturiano, as lendas do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda e tudo mais. Só que aqui focados no mago Merlin. Essa autora é uma autora inglesa, uma autora britânica. E ela escreveu essa trilogia, então, que é a trilogia do Mago Merlin. São 3 livros. E todos eles vão contar, então, a história da vida do Mago Merlin. Como ele adquiriu seus poderes, como ele descobriu todo esse dom para magia e tudo mais. E vai voltar, então, lá na era dos castelos, da Idade Média. Aqui é um pouco antes da Idade Média, né? O período das trevas. Ou mais ainda, né? Porque a gente não sabe ao certo quando foi o período que se passaram as histórias do rei Arthur. Mas tem toda aquela aura de castelos e florestas mágicas e feiticeiros e maldições e profecias, esse tipo de coisa. E é uma grande aventura, é muito divertido, é muito gostoso de ler. Lembra muito aqueles romances de cavalaria, os séculos 17, os séculos 16, aquele tipo de coisa. É muito legal e também traz esse clima retrô, esse clima vintage que a gente gosta tanto. Então fica a dica aí. A próxima dica é você ler, então, também tem história de ficção científica que é retrô, pessoal. Tem história de ficção científica que é vintage. Embora esse tema, né, futurista, espaço, esse tipo de coisa, seja uma coisa muito do futuro, lá no passado os autores já faziam histórias de ficção científica que, embora imaginasse a vida no futuro, elas têm todo aquele toque retrô que a gente gosta muito. E eu peguei então o pai da ficção científica para poder ir representar esse subgênero, para poder representar essa categoria. E eu peguei então o Isaac Asimov com a sua trilogia da Fundação. Essa aqui é uma edição bem antiguinha, da década de 70, da editora Emos. É a editora Emos. Vocês podem ver aqui essa capa aqui. Então reúne a trilogia inteira em um só volume. E é uma edição muito bonita, é uma edição que eu gosto bastante, é uma edição bem legal. E essa edição aqui,
ela vai reunir a trilogia clássica da Fundação, que é uma trilogia espetacular. A gente tem uma história de space opera aqui. Space opera é história que se passa no espaço. Por exemplo, Star Wars é uma space opera. E aqui a gente vai ter então esse pessoal aqui no planeta que é a Fundação, e a Fundação vai criar então uma medida preventiva para poder diminuir o tempo de barbárie da raça humana. Então eles são uma nação extremamente tecnológica e a gente vai passar por vários assim percalços ao redor da história. É muito legal. Não tem como eu explicar aqui para vocês, porque é uma história muito complexa, mas é uma história incrível. Eu recomendo demais ler a trilogia inteira assim, um atrás do outro, se você pegar, porque tem também as edições da Aleph, que são divididas em 3 volumes, que é Fundação 1, 2 e 3, né? E eu esqueci os nomes deles, mas tem Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Se você ler cada um dos volumes assim, esparçadamente, cada um no seu tempo, você vai ficar perdido na história, porque a história é muito junta uma com a outra. Embora ela tenha vários saltos no tempo, assim, é uma história que você precisa ler continuamente. Então eu recomendo que você leia de uma vez só. A editora Aleph também lançou uma edição de Fundação assim em volume único, com capa dura, toda cheia de ilustrações e tudo mais. Então eu recomendo que vocês invistam. Mas para esse vídeo em específico aqui, né, que a gente quer essa aura mais vintage, essa aura mais retrô, então procura uma edição antiguinha nos sebos da vida aí, para poder você entrar nesse estilo. A quarta indicação fica então para você ler uma biografia, e mais especificamente uma biografia de uma personalidade do passado. Então eu peguei aqui para ilustrar, você pode pegar qualquer biografia, gente, mas eu peguei para ilustrar então a biografia da Bette Davis. Eu falei sobre essa biografia com mais detalhes lá no meu Instagram ontem. Eu fiz uma fotinha bonitinha, fiz uma resenha bonitinha, então eu falei com mais detalhes sobre essa biografia. Mas eu estou indicando aqui então a biografia da Bette Davis, que é uma baita atriz, considerada como a maior atriz de todos os tempos da Old Hollywood. Então ela teve uma longa carreira, o auge dela assim foi entre os anos 30 e os anos 60, olha pra você ver, um auge muito grande, né? Na década de 30 ela ganhou ela ganhou 2 Oscars, ela é tida como a atriz que mais teve indicações ao Oscar. Ela é tida como a melhor atriz de todos os tempos, a mais respeitada, a mais talentosa. Ela fez filmes assim nos mais diversos gêneros, destacando o gênero do drama, né? Ela fazia muito drama, mas ela também já fez filme noir, filme de suspense, já fez filme de terror, tanto é que tem um filme famosíssimo com ela, que chama O Que Terá Acontecido a Baby Jane, que é estrelando ela e a rival dela da época, Joan Crawford, que também era uma baita atriz do cinema clássico de Hollywood. E ler uma biografia de uma personalidade, de uma pessoa assim do passado, é muito retrô, muito vintage. Você entrar na vida daquela pessoa, conhecer mais sobre os detalhes e tudo mais. Então fica uma dica muito legal aí para você ir pro passado também. E a minha última dica, meu quinto livro que eu indico, eu não posso deixar de indicar terror, né, gente? Vocês estavam até estranhando, né? Que eu indiquei vários gêneros aqui, mas não indiquei terror. Então, eu peguei aqui o meu autor favorito, assim, de todos os tempos, assim, que é o H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft. Eu peguei para ilustrar, então, esse volumão gigantesco aqui da Martin Claret. Olha lá, ó. Grandes Contos, que essa capa aqui é retrô ao extremo, né, gente? Você lê no lugar desse, assim, uma poltronona dessa, bem confortável, uma luzinha ou de vela ou de abajur baixinha, aqui só você, assim, aquele clima intimista, isso aqui é retrô puro. E então eu peguei essa versão para ilustrar essa indicação aqui, mas pode ler qualquer coisa do H.P. Lovecraft que você vai estar voltando no tempo, você vai estar entrando naquela era do passado, vai estar pegando coisas boas dessa era e tudo mais. Tudo que o cara escreveu é bom. Tudo que ele escreveu é bom. Eu indico com mais veemência aqui o conto Sonhos na Casa da Bruxa,
A Cor que Caiu do Espaço e O Chamado de Cthulhu. Esses 3 contos aqui é tiro certo, é certeza que se você ler qualquer um desses 3 contos, você vai se maravilhar. Mas pode ler qualquer outra coisa dele, tem muita coisa boa, gente. Horror in Dunwich, o caso de Charles Dexter Ward, Herbert West, o Reanimator, ele tem muita coisa boa, gente. Então, qualquer coisa que você pegar do H.P. Lovecraft, você vai se apaixonar e vai se transportar, então, para o passado, para as eras que a gente quer tanto retratar nesse vídeo aqui, que é, então, ser um leitor vintage, um leitor retrô. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Essas foram as dicas pra gente entrar nesse clima, a gente nessa brincadeira aqui de coisas do passado, coisa velha que a gente gosta tanto, porque eu sei que vocês me acompanham, vocês também devem gostar disso, porque eu gosto, vocês também me acompanham, então porventura deve gostar também, né, gente? Então, e se você não gosta das coisas antigas, tenta só uma vez só, eu tenho certeza que você vai se fascinar. E mais uma vez lembrando, me sigam lá pelo Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. Lá no Instagram é onde eu tenho as atualizações com mais frequência. Eu tento postar pelo menos 3 atualizações por semana. Lá tudo que chega em livro, tudo que chega assim de novidade aqui em casa, eu faço mostrando videozinho nos stories para vocês verem em primeira mão. Lá dou sempre dicas legais, então me sigam por lá. E até o nosso próximo vídeo, que pode ser semana que vem. Então, tchau, tchau, povão!